Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei falar um pouco de triângulo, basicamente de como podemos calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo é calculado fazendo o seguinte cálculo: base vezes a altura dividido por 2, que nem a gente está vendo aqui, ó. Tá? Mas da onde que vem essa ideia de base vezes a altura dividido por 2? Vem do cálculo da área de retângulo. Então eu vou desenhar um retângulo aqui, tá? Aí a base é esse comprimento que está aqui e a altura é esse comprimento que está aqui. Então a área de um retângulo, vou colocar um R aqui de retângulo, é o que? Base vezes a altura. Aí, né, a gente, que nem no vídeo anterior, eu tenho um vídeo explicando como calcular a área de retângulo, né? Então eu já trabalhei já trabalhei em outro vídeo o conteúdo de retângulo, de cálculo de área de retângulo. Agora nós vamos trabalhar com o cálculo de área de triângulo. Mas essa expressão que a gente usa para calcular a área de um triângulo vem lá do retângulo. Por quê? Eu vou até mudar de cor aqui. Se eu tracejar, fazer um tracejado aqui, por exemplo, dessa diagonal até essa outra diagonal aqui, o que que a gente tem? A gente tem a área do triângulo 1 e a área do triângulo 2. Se a gente for observar, a área do triângulo 1 e a área do triângulo 2 são exatamente iguais. Então, para calcular a área do triângulo, basta eu fazer a área do retângulo, né? Utilizar a ideia do cálculo da área do retângulo. Só que aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir por 2, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, o cálculo, a fórmula para calcular a área de um triângulo, vem lá da ideia do cálculo da área do retângulo. O que que a gente fez? A gente pegou o retângulo e dividiu esse retângulo em dois triângulos. Sempre dá para fazer isso, mas e se tiver que nem a gente tinha lá, um losango, algo assim, ó. Né? Aí, o que falta aqui, quer ver, ó? O que falta aqui, né? Essa região aqui, né? Se eu tracejar ela, é o que está sobrando aqui, ó, tá? Então, por isso que a ideia do cálculo da área de triângulo vem lá do cálculo da área de retângulo, né? Só que aí, se a gente for observar aqui, ó, né? Se eu pegar essa parte que está aqui, fora desse losango, né? É exatamente essa área que está dentro aqui. Então, se a gente fosse calcular também a área desse losango, bastaria eu determinar a altura, que vai ser esse comprimento aqui, e fazer vezes a área da base. Só que quando eu faço, né, a base, quando eu faço base vezes altura, eu tenho a área do losango. Mas como a gente está, novamente, pensando na ideia de triângulo, eu tenho que dividir por 2, porque se eu pegar, vou mudar até de cor de novo aqui, e dividir esse losango assim, eu tenho dois o quê? Dois triângulos. Tá? Dois triângulos. Então, sempre a área do triângulo, né, eu tenho que dividir por 2, porque ela provém da ideia do cálculo da área de retângulo. Bom, vamos ver agora como que a gente pode resolver exercício, ou seja, como calcular a área de triângulos. Né? Existem vários tipos de triângulos, vamos dizer assim. E eu vou resolver exemplos de como calcular a área de triângulos de certas situações. Mas antes, só fazer uma observação aqui. A altura sempre vai ser do ponto mais alto do... A gente vai traçar a altura, é um segmento perpendicular à base, saindo do ponto mais alto do triângulo, tá? Então pode acontecer, que situações pode acontecer? Eu posso ter um triângulo assim, por exemplo. A, B, C.
Então, aonde que está a altura? Aí eu tenho que traçar uma reta tracejada aqui, ó. E a altura é do ponto mais alto do triângulo. Onde que está o ponto mais alto do triângulo? Está em C. Então eu traço uma reta tracejada aqui, ó, né? Perpendicular ao segmento AB. Então aqui é que está a altura. Então é sempre bom lembrar que a altura de um triângulo é sempre o ponto mais alto do triângulo. Nessa situação, a altura está fora do triângulo. Aqui a altura estava dentro. Se eu tiver um triângulo retângulo, né, por exemplo, A, B e C, se ele for retângulo, aí obviamente a altura vai ser, né, continua sendo do ponto mais alto do triângulo. Onde é o ponto mais alto do triângulo em relação à base AB? É esse ponto que está aqui, tá? Agora, então a altura em relação ao segmento AB, a altura H é o segmento AC. Agora, se eu quiser saber a altura em relação ao segmento AC, aí a altura é o segmento AB, tá? Então, em relação a essa base aqui, a altura é o segmento AC. Em relação à base AC, se eu inverter esse triângulo, se eu desenhasse ele assim, daí, né, ó. Vou tentar desenhar ele aqui. Aqui um triângulo retângulo, né? Aqui ficaria B, A, C. Então, a altura é o segmento AB. Então, a altura é sempre o segmento perpendicular à base. No caso aqui, a base seria AC. Então, a altura é um segmento perpendicular à base e que parte do ponto mais alto do triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho esse triângulo e eu quero calcular a área, ou seja, a região que está. Aqui, o triângulo meu é o triângulo ABC. Como é que eu calculo a área do triângulo ABC, ou seja, a figura que tem a cor verde? Eu não tenho altura. Quem que é a altura? Ó, a altura é esse comprimento que vai daqui até aqui. Isso que é a altura. Eu não tenho altura. Ó, observe que ele deu a área da base, então eu já tenho uma informação, que é o valor da base. Vale 6 decímetros. Agora, a altura, eu não tenho. É aqui que é onde a gente vai usar, então, como que eu posso determinar a altura? Esse triângulo CBD é um triângulo que? Retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar os conceitos de Pitágoras. Esse lado aqui, que eu vou grifar aqui, é a hipotenusa. Por que que é a hipotenusa? Porque é oposto ao ângulo de 90, né? Então eu posso fazer a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos dois catetos ao quadrado. É isso que diz o teorema de Pitágoras. Então aqui vai ser 25h ao quadrado mais 16. Então dá para escrever 25 menos 16 é igual a h ao quadrado. Então eu tenho aqui 4 não, né? 25 menos 16 dá 4? Não. Dá o quê? 9. Então 9 é igual a h ao quadrado. Aí então, tirando a raiz aqui, a altura é igual a raiz de 9. Então quer dizer que a altura é igual a 3. Agora eu já sei o valor da altura. Então a área procurada, a gente sabe que é o quê? Do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Então a base é 6, a altura é 3 dividido por 2. Isso dá exatamente o quê? 9 decímetros ao quadrado. Agora nós temos aqui um outro exemplo. Calcule a área do triângulo isósceles abaixo. O que é um triângulo isósceles? É o triângulo que tem dois lados que têm a mesma medida. Então, ó, eu tenho um lado valendo 5 centímetros e o outro lado valendo 5 centímetros e a base do triângulo vale 8. O que falta neste exemplo aqui para a gente calcular? A altura. Porque, novamente, a base vale o quê? 8 centímetros. E a altura? Eu não tenho, né? Mas, novamente, ó, quando eu tracei aqui, eu criei o quê? Um triângulo retângulo, né? Nesse ponto aqui, ó, criei um triângulo retângulo. Aí, quanto que vale esse lado? Se tudo aqui vale 8, né? A altura saindo desse ponto A e, né, a altura aqui partindo do ponto A, interceptando
o segmento BC, vai interceptar o segmento BC bem no meio de BC. Então quer dizer que esse comprimento, ó, que eu vou até mudar de cor aqui, esse comprimento daqui até aqui vale quanto? 4 centímetros. Então, por Pitágoras, de novo, né, a gente já viu no exemplo anterior, a altura vai valer o quê? A altura vai ser igual a 3 centímetros. Então, a área da base é base vezes a altura dividido por 2. Isso vai ser 8 vezes 3 sobre 2. Isso daqui vai dar 4 vezes 3, que é igual a 12 centímetros, o quê? 12 centímetros quadrados. Então, a área do triângulo isósceles, ou seja, um triângulo que tem dois lados iguais, vale 12 centímetros quadrados. Tá? Apliquei Pitágoras para determinar a altura do triângulo. Então, eu passei um segmento perpendicular ao segmento BC, né, para determinar a altura. E com isso eu já ganhei aqui o comprimento aqui do ponto médio de BC. Apliquei Pitágoras, determinei a altura e utilizei a expressão para determinar a área de um triângulo. Bom, agora o próximo exercício. Calcule a medida da altura relativa ao lado BC do triângulo abaixo. Então, eu vou desenhar esse triângulo aqui com a base aqui embaixo. Então, aqui está a base BC. Vou supor aqui que o A está aqui. Tá? Então, o que eu quero determinar? Eu quero determinar essa altura aqui, ó. Tá? Então, se eu fosse calcular aqui, o valor da base seria quanto? Seria 18 decímetros, né? Então, a área da base seria 18 vezes a altura dividido por 2. Então, se eu descobrir o valor da área, eu consigo descobrir a altura do triângulo relativo à base BC. Como que eu faço para descobrir, então, a área, para depois descobrir a altura? Bom, se eu olhar o triângulo aqui do jeito que está aqui, ABC, eu consigo determinar a área. Por quê? Porque eu posso fazer 24, que é a base aqui em relação ao segmento AC, vezes a altura que é 9, porque ó, aqui a altura aqui, ó, né? Que a altura aqui tá aqui, ó, em relação à base AC, a altura é isso aqui, ó, tá? Que já foi dada, vale 9. Então, faço 24 vezes 9 dividido por 2. Isso vai dar 12 vezes 9, que dá 108. Opa, deixa eu apagar aqui, fazer 108 bonitinho. 108 decímetro ao quadrado. Então, vou voltar aqui, né? Então, vai ficar 108 é igual a 18 vezes a altura dividido por 2. Então, daqui eu vou ter que 216 é igual a 18 vezes H. H é igual a 216 dividido por 18. Bom, se eu não tenho uma calculadora, eu tenho que fazer na mão isso aqui. Eu vou fazer aqui. Então, vai aqui, 18. Quantas vezes 21 cabe dentro de 18? Uma. Então, vai ficar 18, né? Agora, 11 tira 8 dá 3. O 2 emprestou 1, então fica 1 menos 1 dá 0. Abaixo 6. Agora, 36. Quantas vezes o 36 cabe dentro do 18? 2. Então, quer dizer que a altura procurada é de 12 decímetros. Tá? Então, tá aí a resolução do exercício. Primeiro, eu tentei resolver o exercício, faltou a altura em relação ao lado BC. Mas aí eu vi que dava para calcular a área em relação ao lado AC. Calculei a área em relação ao lado AC, coloquei no lugar da área ali, aqui, né? Deixa eu... Aqui, ó. Coloquei no lugar da área aqui. E aí eu determinei a altura do triângulo em relação ao lado BC, que era o que o exercício pedia. Aqui está a bibliografia. Recomendo o livro do Paulo Freire,
Matemática, volume único. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.